Agora chegou a hora divertida, que é aplicar no Python. Assim, se for ver o código, ele não fica tão grande, nem ficou tão grande até agora, né? Mas esse vai ter algumas coisas bem diferentes, bem novas em relação ao que a gente já fez até agora. Então eu coloquei aqui na apresentação os parâmetros que a gente vai utilizar. Depois vocês podem olhar melhor. Eu vou usar isso aqui de referência para fazer aqui no Google Colab. Uma aumentada aqui. Como ele vai ser um pouco diferente, mas ao mesmo tempo vai ser um pouco parecido, eu deixei o outro aqui que a gente já fez para a gente ter como referência, porque a gente vai definir a matriz das propriedades, né? Vai definir as condições iniciais, vai definir os parâmetros, a gente vai exatamente no mesmo caminho, mas vai mudar algumas coisas. Então vamos lá. Então, criei meu ambiente aqui, criei um novo arquivo, modelagem placa de Petri. Esse eu vou desde o zero com vocês, porque ele é um pouquinho, sai um pouco, né, do que a gente fez até agora. Então, vou rodar aqui. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente vai criar esses parâmetros auxiliares iniciais. Então, o tempo que a gente vai querer modelar. No caso da modelagem da placa de Petri, o tempo e o espaço. O passo temporal e o passo espacial. Vai criar as matrizes que vão alocar x e s, só que agora as matrizes x e s não dependem mais só do tempo, dependem do tempo e do espaço. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Eu vou copiar aqui do PowerPoint, né, que a gente tem isso aqui como parâmetros para iniciar o modelo. Então vamos lá. A gente tem aqui. O que não foi? Por que não colou? Então a gente tem aqui que a gente vai fazer essa modelagem por 200 horas. A placa de Petri, para facilitar a nossa vida, eu vou fazer uma placa de Petri quadrada, de 10 centímetros por 10 centímetros, tudo bem? E aí a gente vai ter um passo temporal h de 0,1, então vai de 0,1 hora em 0,1 hora, e um passo espacial de 0,1 centímetro, beleza? Tudo bem? Coloquei aqui K, apesar de a gente ter usado H na definição ali no PowerPoint, só para diferenciar o que é H de passo espacial e de passo temporal. Então, o nosso passo espacial ele é o mesmo para x e para y, tudo bem? Isso facilita muita coisa. Isso, inclusive, pensando agora, foi algo que eu não falei aqui, né? Mas para juntar as duas equações com o mesmo H, o H tem que ser o mesmo. Então, eu poderia ter um passo diferente para x, um passo diferente para y. Mas não faz sentido em alguns casos, mas no nosso caso não faz sentido. Então, a gente definiu o nosso tempo total e nossos passos temporais e espaciais. O que a gente fazia? A gente via o número de pontos que se ia dar. Antes, só no tempo. Agora a gente vai ter que fazer no tempo e no espaço. Bom, no tempo não vai mudar nada. Então, vou colocar aqui que o meu tempo total é o inteiro, né, o valor inteiro do total time pelo passo temporal. E agora eu vou criar um novo parâmetro, né, um parâmetro m, que vai ser a mesma coisa, só que para o espaço. A parte inteira do total length sobre o passo temporal k. É só isso, né? Isso. Então a gente criou aqui. Vamos supor que a gente ia integrar em 1 hora. Vamos supor que nossa integração ia ser em 1 hora. Então a gente tem o passo de 0,1, a gente ia ter 1 dividido por 0,1, 10. Então ia ter 10 pontos. Então se a gente for dividir nossa plaquinha de Petri quadrada ali em 10 centímetros para x, 10 centímetros para y, e a gente tem um passo temporal um passo espacial de 0,1, então a gente vai ter 10 dividido por 0,1. Então vão ser 100 quadradinhos, 100 discretizações em x, 100 discretizações em y, que dá no final 100 vezes 100, né?
que dá 10.000 pontos. Olha o tanto de pontos que a gente vai ter. Então são 10.000 pontos espaciais. Então vamos só rodar aqui, ó. Vamos colocar aqui um print M só para a gente ver. Então M vão ser 100 unidades, é isso? Print M. Então, ó, são 100 unidades. Então, na nossa discretização, se a gente for lá, né, a gente vai estar dividindo assim, nossa plaquinha de Petri aqui, ela vai ter 100 assim, 100 assim, dando 100 vezes 100 pontos. Tudo bem? O esforço computacional agora começa a pegar bastante. O esforço computacional não é mais tão trivial quanto o que a gente estava fazendo antes. Beleza? Bom, o que a gente continuava fazendo? Criava as variáveis que iam alocar o x em cada tempo e o s em cada tempo. Bom, não vai mudar muita coisa. A diferença é que agora, além da gente ter que alocar o x e o s no tempo, a gente tem que alocar o x e o s no espaço também. Então, para fazer isso, eu vou criar uma matriz agora que não é mais de uma única coluna, não é mais uma matriz unidimensional, na verdade, né? Que a gente já trabalhou com matriz unidimensional, a gente já trabalhou com matriz bidimensional até onde eu lembro, pelo menos em resolução de sistema lá em cálculo numérico. Agora a gente vai trabalhar com uma matriz tridimensional, onde a primeira dimensão vai ser o tempo, e o tempo tem dimensão total n, certo? Por algum motivo, a gente não está por algum motivo eu não somei mais um aqui, mas normalmente a gente soma mais um porque pode arredondar por um valor menor. Eu acho que a gente fez isso nas outras, mas vamos colocar aqui do jeito certo. Ela vai ter dimensão espacial x m, ela vai ter dimensão espacial y m também. Certo? Essa seria a nossa matriz para x. Então, uma dimensão temporal e duas dimensões espaciais. Aqui, como a gente não tinha nada no espaço, a gente só tem uma dimensão temporal. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui essa mesma coisa para S. Só para ficar bem simplesinho, para a gente ver como seria essa matriz, vamos supor que n é igual a seria tempo, né? Vamos colocar 5 discretizações temporais e m igual a 3. Então, a gente vai ter um monte de matrizinhas. Agora, quer ver? Print x. Então, a gente vai ter um monte de matrizinhas que são um print do espaço. No primeiro tempo, a gente tem essa matrizinha aqui, que a gente vai ter concentração, 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 concentração. No segundo tempo, a gente vai ter essa matrizinha, concentração, concentração, concentração. No terceiro tempo, no quarto tempo, no quinto tempo. Entenderam? Então, no Python, a primeira coordenada vai ser a coordenada temporal. A gente vai ter uma matriz dessa matriz. Uma matriz onde cada elemento dessa matriz aqui é essa matriz. Tudo bem? Deu para entender? Essa aula está um pouquinho mais complicada, mas vai ficar boa, vai ficar bem boa. Certo? Então, está definido aqui. Vamos deixar o m e o n normal. Vou rodar de novo, tudo certo. Bom, o que a gente fazia? A gente definia as condições iniciais. Bom, a gente pode definir as condições iniciais aqui também. Então, eu posso fazer isso de uma forma simples, posso fazer de uma forma um pouco mais complexa. Vamos lá, vamos definir as condições iniciais. Definindo as condições iniciais. Eu coloquei aqui no PowerPoint quais seriam as condições iniciais. Vamos ver. Eu não coloquei as condições iniciais, mas vamos colocar aqui.
Então, para simplificar essas condições iniciais, vamos colocar um micro-organismo, então x, no tempo zero, na coordenada. Vamos colocar na coordenada 25, 25. Recebe 1. Então, o x a gente vai ter um negócio 100 por 100, tudo bem? Lá no pontinho 25 por 25, no tempo zero, ela recebe 1. O resto vai ser tudo zero, igual se a gente pegasse a placa de Petri e fosse lá e semeasse em um lugar específico. Coloquei aqui, por acaso, no ponto 25, 25, tudo bem? Bom, agora o S, que é a quantidade de substrato, no tempo zero, ela vai ter que ter uma determinada quantidade de substrato igual. A gente preparou lá nosso agar, colocou na superfície. Vamos supor que toda a superfície é homogênea. Então, todos os pontos x e y, elas têm a mesma quantidade de agar, de substrato agora nela. Então, para a gente falar que é tudo, todas as coordenadas aqui no Python, no NumPy, a gente usa dois pontos. Vocês lembram disso? A gente já fez isso algumas vezes, já utilizou esses dois pontos algumas vezes. Recebe 100 miligrama por litro, por exemplo. Miligrama por litro está uma boa unidade. Então, ó, o substrato no tempo zero para todos os x e para todos os y é igual a 100. Tudo bem? Então, dois pontos ele quer dizer que é para todos. Então, a gente definiu nossas condições iniciais. Está definido. O que complica um pouco é que a gente trabalha agora no espaço, né? Isso é uma coisa complicada. E agora eu vou fazer uma coisa totalmente nova aqui, uma coisa que a gente não fez. Eu vou definir a nossa placa de Petri. A gente não definiu a nossa placa de Petri ainda, certo? Eu posso fazer... Por que eu vou fazer isso? Porque quando a gente for fazer a modelagem, então ela é uma placa de Petri quadrada. Tudo bem, é uma placa de Petri quadrada. Vamos tentar desenhar aqui. Deixa eu tentar desenhar rapidinho. Vamos inserir uma tabela aqui de 10 por 10. Não ficou quadrado, mas tudo bem, né? Não queria cor nenhuma nela, queria só que ela ficasse bonitinha aqui, ó. Tá aqui, a gente fez nossa placa de Petri. Então, em cada nozinho desse aqui, em cada ponto da placa de Petri aqui, deixa eu pegar a caneta aqui. Então, em cada nozinho da placa de Petri aqui, a gente vai ter uma concentração no tempo e no espaço de substrato e de micro-organismo. E ele vai tentar usar as coordenadas, né, x, i mais 1, i menos 1, j mais 1, j menos 1, para calcular o próximo ponto. Vou deixar aqui em azul. Ó. Ele usa esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, para calcular o próximo ponto espacial, o próximo ponto temporal aqui no meio. Vocês concordam? Concordam comigo? Não é isso que está na nossa equação ali, ó, na nossa equação discretizada? Usa o ponto de cima, o ponto da frente, o ponto de trás, o ponto de cima e o ponto de baixo. Quer dizer, o ponto de cima, o ponto de baixo, o ponto da frente e o ponto de trás. Então ele usa esses 4 pontos aqui para fazer o cálculo. Só que a gente tem um probleminha. Ele não pode difundir para cá, que a equação em teoria permite, e ele não pode difundir para cá, que a equação na teoria permite. Então a gente tem que criar uma paredezinha para impedir que ele faça essa difusão para cá, faça essa difusão para cá, certo? Então ele não pode difundir nessa área. Então a gente vai criar algumas regiões onde ele pode difundir. É basicamente isso que a gente vai fazer agora. Dá um Ctrl F4 aqui, descartar. Então vamos lá. É fácil fazer isso.
a gente simplesmente vai criar uma nova matriz. Então, vamos lá. Criando a placa de Petri. E a gente pode fazer bastante coisa legal com isso daqui depois. A gente vai brincar um pouquinho. Então, a gente vai, né, essa nossa placa de Petri, a gente vai falar que ela, aonde ela for 1, aonde eu colocar o resultado, alocar, né, eu vou criar uma matrizinha que vai ser a placa de Petri. Aonde eu colocar 1, quer dizer que ela pode difundir. Aonde eu colocar 0, quer dizer que ela não pode difundir. Então eu vou criar aqui, ó, vou criar a minha matriz da placa de Petri. Ela recebe np.zeros, então ela vai ser uma, por enquanto não pode difundir em lugar nenhum. Que ela vai ser bidimensional, ela vai ter coordenadas x, y, e ela vai de 0 até m mais 1. Então ela vai ser um pouco maior do m mais 1. Então eu criei uma matrizinha aqui 0. Vamos lá. Eu vou colocar um m igual a 6 aqui para a gente começar a brincar, só para a gente entender. Print m. Isso aqui é a única coisa mais diferente que a gente vai fazer hoje. Print m não, print p. Então a gente criou a nossa matrizinha aqui, onde ela pode se difundir. Ela não pode se difundir em lugar nenhum por enquanto, tudo bem? Em nenhum lugar ela pode se difundir, está tudo 0. Aí agora a gente coloca lugares onde ela pode se difundir. Eu vou iterar aqui, ó, em x e y, for i in range. Só tentar explicar um pouquinho melhor o que eu quero fazer agora. Eu quero que aqui e aqui, que as paredes elas continuem a ser 0, mas que no meio seja 1, para ela não poder difundir pela parede da placa de Petri, pelo limite da placa de Petri. Então eu vou começar a iterar aqui de 1 até m, lembrando que eu criei aqui uma placa que vai de 0 até m-1, então eu vou começar de 1 até m, e eu vou colocar, vou iterar em x e em y, for j em range 1 até m, e eu vou falar que esses valores internos todos vão ter o valor 1, e j recebe 1. Vamos ver se deu certo. Olha aí. Então, ó, nas beiradas ela não pode se difundir, não tem como difundir o micro-organismo para além da parede. Então a gente criou uma paredezinha. Aí quando a gente for colocar o DAB lá, para multiplicar o DAB para ele se difundir, a gente coloca o DAB multiplicado por esse P. Porque se ele for se difundir para cá, ele não pode se difundir para cá. Tudo bem? E daqui também não importa a concentração. A concentração daqui não influencia a concentração aqui. Então a gente criou uma parede. Tudo bem? Eu coloquei um m igual a 6 aqui para ficar pequenininho, mas ela vai ser bem maior na verdade. Então, ó, todos esses pontinhos no meio é onde pode se difundir, todos os pontinhos de fora é onde não pode se difundir. E a gente pode até criar umas barreiras aqui dentro, se quiser brincar, ó. For i in range 3 até 7, P de I na posição 5 recebe 0. Então, ó, eu criei uma barreira aqui dentro. Ou não, né? O que eu fiz de errado? Ah, tá. Eu troquei o parênteses por colchetes aqui. Olha aí, ó, eu criei uma paredezinha aqui dentro, ó. Nessa paredezinha, vamos fazer de 2 até 9 aqui. 2 até 8. Aí, ó, nessa paredezinha que eu criei aqui dentro, o micro-organismo não pode se difundir. Então, se a gente semeasse o micro-organismo aqui, ele ia poder se propagar, ele ia chegar aqui na parede, ele ia bater na parede, ele ia poder se propagar para cima, mas não ia poder se propagar para o lado. Aí, a hora que ele chegasse aqui, ele poderia se propagar para cá, e aí sim ele conseguiria se propagar para o resto. Tudo bem? Então, criamos a nossa matriz P. Eu vou tirar essa... Não vou tirar não, eu vou deixar aqui que eu acho que pode ser útil para o futuro isso aqui. A gente pode fazer algumas brincadeiras no futuro então. Então, vou
vou tirar momentaneamente. Então M não é 10, né? Tá aí. Essa é a nossa placa de Petri criada. Então a gente criou condições iniciais, criou a placa de Petri que era diferente, agora a gente tem os parâmetros do modelo. Vamos lá pegar os parâmetros do modelo. Os parâmetros do modelo estão todos aqui, ó. Eu já deixei ali. Então agora a gente tem... a única coisa que a gente tem a mais é o DAB, né? Que é a difusividade de X no substrato. Então vamos colocar aqui os parâmetros do modelo. Então mais código. Que engraçado, não tá copiando daqui. Então os parâmetros do modelo. Temos o Mimax, temos o KM, temos o DAB, temos a constante de morte celular e temos a constante de rendimento do substrato em célula. Certo? É 1 mesmo? 1 para 1? Aí tá zoado, né? Mas tudo bem. Então, beleza. Fizemos todas as pré-preparações do nosso modelo. Agora a gente vai para a parte de resolver o modelo. Bom, eu vou deixar para uma próxima aula aqui. Ficamos aqui por enquanto. Progredimos bastante.